Nestes tempos finais, estamos testemunhando o cumprimento de inúmeras profecias, e uma das mais alarmantes é a apostasia dentro da igreja. Mas o que esse termo realmente implica? Como ele se infiltra nas congregações, nos corações dos crentes e na estrutura da sociedade? Que sinais nos alertam sobre seu progresso? E o que as Escrituras revelam sobre seu resultado nos últimos dias? Caro ouvinte, este estudo bíblico convida você a examinar profundamente os sinais do fim dos tempos à luz das Escrituras, revelando como o distanciamento da fé se manifesta não apenas na vida individual, mas também em comunidades inteiras. É um chamado urgente para despertar, discernir a verdade e permanecer firmes na fé. Porque, embora a apostasia avance, aqueles que perseveram em Cristo encontrarão esperança, redenção e vida eterna. Antes de continuarmos, diga-nos, você acha que a apostasia já é uma realidade presente nas igrejas? Música. Ao estudarmos a palavra, descobrimos que muitas passagens na Bíblia se referem à apostasia. Este termo transmite a ideia de afastar-se, virar as costas ou abandonar. Vem do termo grego apostasia, que significa deserção ou rebelião. Em outras palavras, refere-se a quando uma pessoa renuncia à sua fé ou se desvia dela. Nos últimos tempos, vários casos foram documentados de pessoas que abandonaram sua fé. Abaixo, compartilhamos alguns exemplos. Charles Templeton. Templeton foi um evangelista proeminente e colaborador próximo de Billy Graham durante a década de 1940. Juntos, lideraram várias cruzadas evangelísticas, e Templeton passou a ser considerado uma das figuras mais promissoras do movimento evangélico de sua época. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a ter profundas dúvidas sobre o cristianismo, especialmente quando confrontado com questões relacionadas à ciência, ao sofrimento humano e às Escrituras. Essas preocupações o levaram a questionar sua fé e, eventualmente, a se distanciar do cristianismo. Finalmente, Templeton declarou-se agnóstico e publicou o livro Adeus a Deus. Minhas razões para rejeitar a fé cristã, no qual detalha seu processo de afastamento da fé e critica os fundamentos do cristianismo. Dan Barker. Por mais de 20 anos, Barker foi um pregador evangélico conhecido por promover a fé cristã por meio da música e da pregação. No entanto, com o tempo, seus estudos e reflexões o levaram a questionar suas convicções, até que, em 1984, ele se declarou abertamente ateu. Desde então, tem sido um ativista e escritor de destaque no campo ateísta, colaborando com organizações como a Freedom from Religion Foundation. Jerry DeWitt. Com 25 anos de experiência no ministério pentecostal no sul dos Estados Unidos, DeWitt começou a questionar sua fé. Apesar dos desafios pessoais e profissionais que enfrentou ao deixar o cristianismo, como a perda de seu emprego e de relacionamentos importantes, ele se declarou ateu e colaborou com organizações como o The Clergy Project, que oferece apoio a ex-líderes religiosos em seu processo de afastamento da fé. Esses casos ilustram as experiências de indivíduos que, tendo sido líderes dentro do cristianismo evangélico, decidiram abandonar sua fé e adotar uma postura ateísta. Agora também é importante notar que a apostasia está ocorrendo em muitas igrejas. Em outras palavras, hoje, muitos deixaram de proclamar a palavra de Deus e ensinam doutrinas humanas como se fossem verdades divinas, levando muitos ao engano e à perdição. Por esta razão, o Senhor Jesus Cristo declara em Lucas, capítulo 18, versículo 8: Mas quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Essas palavras do Senhor deixam claro que, antes de seu retorno, o mundo será marcado pela descrença e apostasia. Essa mesma verdade é confirmada em outras passagens das Escrituras. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. O apóstolo Paulo alerta sobre a grande apostasia que ocorrerá nos últimos dias.
Mas quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por profecia, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia do Senhor estivesse próximo. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Recentemente, ao estudar Ezequiel, capítulo 16, que aborda a igreja apóstata, fiquei profundamente tocado pela aflição de Deus. Esta passagem revela sua dor e angústia por uma igreja que esqueceu seus princípios fundadores e deixou para trás seus gloriosos primórdios. Segundo Ezequiel, a corrupção de Israel havia chegado a tal ponto que o país se tornou uma prostituta, pior ainda que Sodoma. Proclamavam a apostasia deles, e isso os consumiu completamente. Em resposta, o Senhor enviou Ezequiel a Israel com uma mensagem poderosa, uma profecia que teria uma dupla aplicação, dirigida tanto a Israel quanto à igreja de hoje. Ezequiel, no capítulo 16, versículo 35, começou sua mensagem com estas palavras carregadas de severidade. Portanto, prostituta, ouça esta mensagem do Senhor. Deus não se dirigiu a Israel por um nome honroso. Seu coração corrupto exigia uma mensagem direta e contundente. Refleti sobre a descrição de Israel feita por Ezequiel neste capítulo. Nos versículos 4 a 14, vemos um povo que foi libertado da escravidão e da morte, transformado em uma cidade adornada com as bênçãos reservadas para uma noiva amada e linda. No entanto, apesar de tudo isso, Israel se tornou uma prostituta. Nos versículos 15 e 16, lemos: Mas vocês pensavam que eram donas da sua fama e da sua beleza. Então, vocês se entregaram como prostitutas a todo homem que passava. Sua beleza estava disponível para qualquer um que a pedisse. Vocês usaram os belos presentes que lhes dei para construir lugares de adoração a ídolos, onde vocês se prostituíram. Que incrível como uma coisa dessas pode acontecer. Não é este o testemunho de Deus a respeito da igreja de hoje? Quando Jesus nos encontrou, estávamos manchados pelo pecado, mas Ele nos purificou e nos restaurou completamente. Entretanto, muitos se esqueceram disso e se tornaram uma igreja prostituta. Caro ouvinte, a mensagem de Ezequiel a Israel destaca o glorioso começo da igreja de Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre nossos ancestrais espirituais na igreja do Novo Testamento, penso nos servos que deram suas vidas para preservar e proclamar o Evangelho. Desde o início, os apóstolos e discípulos anunciaram fielmente o pleno propósito de Deus e declararam Cristo como o Messias até o fim de seus dias. O Senhor derramou seus dons e bênçãos sobre esta igreja do primeiro século, concedendo-lhe crescimento e prosperidade em espírito e verdade. A influência desses servos fiéis deixou uma profunda impressão entre os gentios de todas as nações. Das raízes firmes desta igreja primitiva surgiram numerosos ramos. Hoje, os conhecemos como denominações, organizações, comunidades e movimentos que adotaram diversas formas e expressões: batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, pentecostais, luteranos, carismáticos, entre outros. Ao estudarmos as origens desses ramos, descobrimos que a maioria começou com servos profundamente cheios de Cristo. Muitos desses homens de Deus sacrificaram suas vidas e foram martirizados por sua fidelidade à pura palavra de Deus. Por exemplo, John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Na minha opinião, Wesley é um dos servos de Deus mais destacados da história. Este homem clamou e orou incansavelmente pela condição espiritual da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. A dedicação dele resultou em um dos reavivamentos mais impactantes da história. Wesley saiu no escuro para pregar aos mineiros às 6 horas da manhã, antes de começarem o trabalho diário. Ele enfrentou enormes dificuldades em seu ministério e até sofreu atos de violência de grupos hostis. No entanto, Wesley perseverou fielmente até que ocorreu um reavivamento que transformou profundamente a sociedade britânica.
desde as prisões até os mais altos níveis do governo. Nos primórdios da América, os pregadores metodistas organizavam reuniões ao ar livre, semelhantes às realizadas por Wesley, conhecidas como acampamentos de reavivamento. Esses homens, cheios do fogo do Espírito e com o mesmo comprometimento de Wesley, trabalharam como pregadores itinerantes, viajando a cavalo por regiões como Kentucky, Tennessee e o Centro-Oeste. Suas reuniões eram realizadas em áreas rurais, atraindo pessoas de todos os lugares. A mensagem, cheia de poder e profunda convicção sobre o pecado, impactou os presentes, que muitas vezes se prostravam e clamavam pelo perdão divino. Agora, vamos considerar os primórdios do movimento pentecostal moderno. Esse renascimento começou no início do século XX, em uma humilde igreja na Azusa Street, em Los Angeles. A congregação era composta por um pequeno grupo de fiéis, comprometidos com o jejum e a oração fervorosa. Nesse lugar, o Espírito Santo se manifestou de forma extraordinária, a ponto de a convicção da sua presença ser tão forte que muitas pessoas caíam de joelhos ao entrar. Visitantes de toda a cidade vieram para fazer parte desse mover de Deus, e pessoas de diferentes partes do mundo também viajaram para lá, resultando em um reavivamento global. Dessa pequena igreja surgiram homens e mulheres justos, cheios do fogo do Espírito Santo, servos que permaneceram firmes e não cederam aos ídolos de seu tempo. Esse reavivamento foi o ponto de partida para a fundação de muitas organizações pentecostais que conhecemos hoje, como as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, entre outras. Assim como o Senhor falou sobre o antigo Israel, Ele o fez com a maioria. Nos primórdios da América, os pregadores metodistas organizavam reuniões ao ar livre, semelhantes às realizadas por Wesley, conhecidas como acampamentos de reavivamento. Esses homens, cheios do fogo do Espírito e com o mesmo comprometimento de Wesley, trabalharam como pregadores itinerantes, viajando a cavalo por regiões como Kentucky, Tennessee e o Centro-Oeste. Suas reuniões eram realizadas em áreas rurais, atraindo pessoas de todos os lugares. A mensagem, cheia de poder e profunda convicção sobre o pecado, impactou os presentes, que muitas vezes se prostravam e clamavam pelo perdão divino. Agora, vamos considerar os primórdios do movimento pentecostal moderno. Esse renascimento começou no início do século XX, em uma humilde igreja na Azusa Street, em Los Angeles. A congregação era composta por um pequeno grupo de fiéis, comprometidos com o jejum e a oração fervorosa. Nesse lugar, o Espírito Santo se manifestou de forma extraordinária, a ponto de a convicção da sua presença ser tão forte que muitas pessoas caíam de joelhos ao entrar. Visitantes de toda a cidade vieram para fazer parte desse mover de Deus, e pessoas de diferentes partes do mundo também viajaram para lá, resultando em um reavivamento global. Dessa pequena igreja surgiram homens e mulheres justos, cheios do fogo do Espírito Santo, servos que permaneceram firmes e não cederam aos ídolos de seu tempo. Esse reavivamento foi o ponto de partida para a fundação de muitas organizações pentecostais que conhecemos hoje, como as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, entre outras. Assim como o Senhor falou sobre o antigo Israel, Ele o fez com a maioria desses grupos. Contudo, quando cheguei, vi vocês ali, esperneando impotentes em seu próprio sangue. Enquanto você estava deitado lá, eu disse: viva! E eu te ajudei a florescer como uma planta do campo. Você cresceu e se tornou uma joia preciosa. Você parecia uma rainha, e realmente era. Sua fama logo se espalhou pelo mundo por causa de sua beleza. Eu te vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Mas você pensou que era dona da sua fama e da sua beleza. Então você se entregou como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava disponível para qualquer um que a pedisse.
Você usou os belos presentes que lhe dei para construir lugares de adoração a ídolos, onde você se prostituiu. Que incrível! Como uma coisa dessas pode acontecer? Aqui está a apostasia em sua forma mais evidente. Quando o povo de Deus abandona a verdade que lhe garantiu a salvação. Em essência, o Senhor estava dizendo a Israel: em certa época você professou fé e acreditou em mim, mas se tornou um traidor da verdade. Você abandonou os velhos costumes para seguir métodos humanos. Você não me amava mais, nem confiava em mim. Em vez disso, você seguiu seu próprio caminho e provocou minha ira, como uma mulher adúltera que toma outros no lugar de seu marido. Esta passagem reflete claramente a tendência do povo de Deus, pois somos propensos a nos desviar em nossa caminhada com o Senhor. Muitos de nós, em algum momento, esquecemos de onde viemos. Esquecemos o que significava ser encontrado em pecado, ser purificado, amado e abençoado por Deus. Por isso, aos poucos, vamos nos tornando mornos ou até mesmo frios no amor a Ele, permitindo que outros amores entrem em nossa vida e ocupem o lugar que pertence somente a Deus. A página de Ezequiel é um reflexo da igreja apóstata de hoje. Talvez alguém possa objetar: mas esta não é a interpretação correta de Ezequiel capítulo 16. O profeta estava se referindo apenas a Israel. Contudo, o apóstolo Paulo afirma que as verdades do Antigo Testamento têm uma dupla aplicação, tanto para o tempo em que foram escritas quanto para o nosso tempo presente. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, lemos: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Lida neste contexto, a profecia de Ezequiel se apresenta claramente como uma parábola que reflete o coração de Deus quando seu povo cai na apostasia. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo contemporâneo e óbvio da existência da apostasia. Durante anos, a Igreja Episcopal tem sido assunto de manchetes relacionadas a essa questão. Esta é uma das maiores e mais antigas denominações cristãs do mundo. Suas origens estavam firmemente enraizadas no ensino bíblico. Eles pregavam o evangelho de um Salvador ressuscitado, e seus púlpitos eram ocupados por santos, profetas e mestres. A influência desta igreja espalhou-se como uma bênção por todo o mundo, da Europa, a África e as Américas. Entretanto, hoje, essa igreja devota caiu em apostasia. Estamos falando de pessoas que se afastaram de seus fundamentos originais. Em primeiro lugar, essa denominação foi uma das primeiras a ordenar um bispo assumidamente gay. Em segundo lugar, alguns de seus líderes estão tentando minimizar ou desacreditar a divindade de Jesus. Em terceiro lugar, recentemente, os bispos e líderes nacionais desta igreja declararam que cada diocese poderia interpretar a Trindade de acordo com sua própria perspectiva. Eles ainda sustentam que Deus pode ser chamado de ela, que Jesus é simplesmente uma ideia de amor e que o Espírito Santo é uma escolha pessoal. Isto constitui uma grave blasfêmia. Em quarto lugar, o último bispo eleito é uma mulher que abraçou totalmente a agenda homossexual. Esta denominação enfrenta divisões significativas. Muitas igrejas locais começaram a cortar o financiamento para a denominação. Por sua vez, os bispos africanos vêm apontando há anos que as igrejas nos Estados Unidos caíram em apostasia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, muitas igrejas estão passando por um declínio acentuado em suas congregações. Na Inglaterra, vemos uma situação semelhante com a Igreja Anglicana, uma denominação que vem perdendo influência e força ao longo do tempo. Muitas de suas igrejas, que antes eram predominantes, agora estão fechando permanentemente. Este processo é conhecido como dessanificação. Antigamente, essas instituições imponentes eram repletas de fiéis fervorosos, mas a crescente apostasia dentro da comunidade anglicana levou ao seu declínio e eventual desaparecimento. Como resultado, muitas dessas igrejas foram transformadas em casas noturnas, museus dedicados ao ocultismo e até mesquitas. Considere Harvard e Yale,
duas instituições que já estiveram entre as universidades mais solidamente baseadas na Bíblia nos Estados Unidos. Ambas foram fundadas por pregadores cheios da presença de Deus e apoiadas por escolas bíblicas. Grandes avivamentos surgiram nessas universidades e pregadores poderosos emergiram delas. No entanto, hoje, essas instituições de prestígio se tornaram centros onde o ateísmo prevalece e a divindade de Cristo é rejeitada. Elas se tornaram universidades apóstatas, completamente afastadas de suas raízes bíblicas. O mesmo vale para universidades como Columbia, em Nova York, e Princeton, em Nova Jersey. Ambas foram fundadas por homens de Deus, mas hoje sucumbiram à apostasia. Para a maioria de seus membros, Deus é concebido como uma divindade feminina, e Cristo não é reconhecido como o Filho de Deus, mas simplesmente como um homem virtuoso ou um mestre carismático. Mesmo em universidades cristãs e seminários evangélicos ao redor do mundo, o fermento da apostasia se infiltrou. Hoje, parece uma batalha quase perdida para essas instituições que tentam permanecer fiéis aos velhos costumes, enquanto enfrentam a influência de professores apóstatas que não aderem mais à verdade bíblica. A nova mensagem que eles promovem rejeita a divindade de Cristo, nega a realidade do inferno e do julgamento, e descarta os padrões bíblicos de pureza e moralidade. Considere novamente as palavras de Deus para Israel no tempo de Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Nem mesmo Samaria cometeu metade dos seus pecados. Você fez coisas muito mais detestáveis do que suas irmãs fizeram. Agora, eles parecem heterossexuais comparados a você. Você deveria ter vergonha de si mesma. Seus pecados são tão terríveis que você faz suas irmãs parecerem injustas, até mesmo virtuosas. Nos versículos seguintes, o Senhor descreve os pecados de Sodoma e por eles os destruiu. Os pecados de Sodoma eram orgulho, gula e preguiça, enquanto do lado de fora, os pobres e necessitados sofriam. Ela era arrogante e cometeu pecados detestáveis. Então eu a destruí, como você viu. É importante notar que os principais pecados de Sodoma eram o orgulho e arrogância. Você provavelmente já ouviu falar de orgulho gay. Na cidade de Nova York, uma parada do orgulho gay é realizada anualmente, com aproximadamente 400 mil pessoas participando. Os participantes geralmente carregam cartazes com mensagens como Deus é gay, Cristo era gay e eu sou gay e tenho orgulho de ser gay. Embora isso represente arrogância óbvia, Deus declara em Ezequiel, capítulo 16, que o orgulho e a arrogância da igreja apóstata são piores do que o orgulho dos homossexuais. Nem mesmo Sodoma pecou como você. Entretanto, o maior grau de orgulho e arrogância é blasfemar contra o nome de Cristo, atribuir um gênero feminino a Deus ou negar que a igreja tenha um Pai celestial. Se não há Pai, não pode haver Filho, o que é uma das mentiras fundamentais do islamismo. Que profundo nível de orgulho é necessário para negar a divindade daquele que morreu para nos salvar? Esse mesmo orgulho é o que está levando algumas organizações evangélicas à ruína, desviando a igreja da verdade que seus pais fundadores defenderam. É uma manifestação clara de uma onda de apostasia absoluta. Há algo ainda mais sério aos olhos de Deus do que a apostasia do evangelho, o evangelho diluído. Deus odeia um evangelho morno, cheio de meias-verdades, que está se espalhando pelo mundo. Este tipo de mensagem afirma: apenas creia em Jesus Cristo e você será salvo. Você não precisa fazer mais nada, mas omite o ensino completo de Deus, que inclui o arrependimento dos pecados, tomar a cruz diariamente e ser transformado à imagem de Cristo, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Além disso, ele evita mencionar a realidade do inferno e o julgamento que se segue à morte. Isaías alerta sobre esse tipo de evangelho superficial e complacente que muitas pessoas proclamam hoje. Leiamos em Isaías, capítulo 30, versículos 9 a 11. Porque este é um povo rebelde,
filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não nos profetize o que é certo, nem nos diga coisas lisonjeiras, nem nos profetize mentiras. Abandonai o caminho, desviai-vos da vereda, remove da nossa presença o Santo de Israel. Deus queria que a rejeição de Judá à sua mensagem e aos seus mensageiros fosse registrada. Judá queria ouvir os profetas e mensageiros de Deus, mas não estava disposto a aceitar a verdade que eles proclamavam. Eles ansiavam pela religião, mas rejeitavam a presença real do Deus vivo em suas vidas. Observemos suas palavras. Remova de diante de nós o Santo de Israel. O problema que Deus enfrentou em Judá não terminou com eles. Paulo descreve um coração semelhante em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que descrição clara da situação atual. Como alguém disse, algumas pessoas vão à igreja para fechar os olhos, e outras para olhar as roupas dos outros. Em outras palavras, eles não comparecem para receber um ensino sólido. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Preferem um substituto. Um pastor disse: as pessoas estão procurando entretenimento religioso, oferecido por artistas religiosos, para mantê-las dentro da igreja. Hoje em dia, na igreja, somos atraídos pelo que é novo. Filmes emocionantes, desfiles, música animada, luzes coloridas, entre outras coisas. No entanto, o homem que simplesmente abre a Bíblia é ignorado, enquanto artistas religiosos superficiais são celebrados e admirados. Caros ouvintes, para identificar e confrontar efetivamente a apostasia, os cristãos devem entender suas diversas manifestações e as características que suas doutrinas e aqueles que as promovem apresentam. Quanto às formas de apostasia, duas categorias principais podem ser identificadas. Em primeiro lugar, a rejeição dos ensinamentos fundamentais e autênticos da Bíblia em favor de doutrinas heréticas, que são apresentadas como verdadeiros ensinamentos cristãos. Em segundo lugar, o abandono completo da fé cristã, o que implica uma renúncia absoluta a Cristo. Em 2010, Daniel Dennett e Linda Lascola conduziram um estudo intitulado Pregadores que não são crentes. Esta obra relata a experiência de 5 pastores que, ao longo do tempo, adotaram e aceitaram ensinamentos heréticos sobre o cristianismo, afastando-se completamente de sua fé original. No momento, esses líderes religiosos se identificam como panteístas ou até mesmo ateus secretos. Uma das revelações mais alarmantes do estudo é que, apesar de sua falta de fé, esses pastores continuam servindo como líderes em igrejas cristãs, sem que suas congregações tenham consciência de sua verdadeira condição espiritual. Sobre as características da apostasia e dos apóstatas, Judas, irmão de Jesus e figura proeminente na igreja primitiva, escreveu uma epístola no Novo Testamento, explicando como reconhecer a apostasia. Em sua exortação, ele exorta resolutamente os cristãos a defenderem corajosamente a fé. Vamos ler Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, enquanto eu estava muito ansioso para escrever a vocês sobre a nossa salvação comum, era necessário que eu lhes escrevesse e os exortasse a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas pretendia escrever sobre um aspecto da salvação, possivelmente sobre redenção, a pessoa de Jesus Cristo ou santificação, entre outros tópicos relacionados. No entanto, ele decidiu não fazê-lo. O apóstolo explicou: era necessário que eu lhes escrevesse e os exortasse a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A ideia transmitida por essa declaração é que o Espírito Santo redirecionou Judas de escrever sobre fé para emitir um chamado de advertência e preocupação sobre a apostasia que já havia se infiltrado nas igrejas no tempo do apóstolo. No tempo de Judas, a apostasia podia ser comparada a uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. No entanto,
hoje tornou-se uma tempestade com força de furacão que está se espalhando por toda parte. Ao examinarmos o que Judas escreveu sobre a apostasia que estava começando a surgir em seus dias, podemos ver que muitas dessas advertências já são evidentes em nosso mundo hoje. Portanto, a apostasia não é algo que ainda está por vir, mas uma força que já faz parte da nossa realidade presente. A frase, para que possais batalhar seriamente, continua. A grega traduzida como lutar intensamente vem de um verbo composto que dá origem à palavra agonizar. Este verbo está no presente do infinitivo, o que indica que a luta será contínua e constante. Em outras palavras, Judas ressalta que haverá uma batalha implacável contra os falsos ensinamentos e que nós, cristãos, devemos encarar isso com tanta seriedade que agonizamos em nosso comprometimento com essa causa. Além disso, Judas ensina que esse chamado não é exclusivo dos líderes da igreja, mas todo crente tem a responsabilidade de participar dessa luta. Portanto, é essencial que todos os cristãos desenvolvam discernimento aguçado para identificar e prevenir a apostasia em seu meio. Em um mundo onde mentiras e enganos são apresentados como verdades atraentes, é crucial que os crentes vivam com integridade, testemunhando com suas vidas e palavras o poder transformador do Evangelho. A igreja deve ser um farol de luz, um lugar onde a verdade de Deus é pregada sem adulteração e onde os crentes são equipados para enfrentar as correntes do erro com coragem. Este chamado nos convida a refletir profundamente. Como igreja, estamos discipulando e ensinando fielmente a palavra de Deus para as novas gerações? Estamos ajudando os membros da igreja a desenvolver amor pela verdade e uma firme convicção no Evangelho? Judas nos lembra que a luta pela fé não é opcional, é um mandato divino para todo cristão. Isso requer não apenas conhecimento teológico, mas também uma dependência total do Espírito Santo para enfrentar os desafios espirituais do nosso tempo.